No Senhor e Salvador Jesus, saúdo a você, estimado amigo e irmão, e o convido para o nosso estudo de hoje, o estudo de número 17, sobre o tema sorte ou azar. Que Deus Espírito Santo nos acompanhe com sua graça e bênção, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós lemos o texto bíblico de hoje como base, Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 8, onde lemos assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filhos há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se tornam ou se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Que o bondoso Deus nos acompanhe em nosso meditar nestas palavras, como já dissemos, sobre o tema sorte ou azar. Conta-se que um velho sábio morava com seu filho numa pequena vila. Numa noite, o filho esqueceu de fechar a porta da estrevaria e o cavalo de raça que eles possuíam fugiu. Aí os vizinhos diziam: mas que azar o seu! Então o velho sábio perguntou: o que é azar? Foi azar ou foi sorte? E ninguém entendeu o que ele quis dizer. Como o cavalo era acostumado a só dormir na estrebaria, na primeira noite já voltou. E junto com ele vieram mais outros 3 cavalos selvagens. E aí os vizinhos diziam: poxa, mas que sorte, hein? E o velho sábio calmamente respondeu: o que é sorte? Foi sorte ou foi azar? E mais uma vez, ninguém entendeu o que o velho quis dizer. Dali 2 dias, o filho do sábio começou a amansar os cavalos selvagens que tinham aparecido. E quando menos esperava, caiu do cavalo e quebrou uma de suas pernas. E então os vizinhos vinham visitá-lo e cada um dizia a mesma coisa: mas que azar o seu, hein? E o velho sábio novamente perguntou: mas foi azar? O que é azar? Será que foi azar ou foi sorte? E ninguém entendeu o que o velho quis dizer. Dias depois, estourou uma guerrilha no país onde moravam, e os jovens foram convocados para se apresentar, e esse filho do sábio, como estava com a perna quebrada, não pôde ir. Ficou livre de ir para a guerra. E os vizinhos, tristes pelos filhos que estavam na guerra, iam visitar o sábio e desabafavam: mas você é um pai de sorte, seu filho não precisou ir à guerra. E o velho sábio respondeu: mas o que é sorte? Será que estou tendo sorte ou é azar? Estimado amigo e irmão, sorte ou azar? O que é isto, afinal de contas? Primeiro vamos ver a origem das palavras. Vocês acham que existe a palavra sorte na Bíblia? E a palavra azar existe na Bíblia? No Antigo e no Novo Testamento, tiravam a sorte para descobrir a vontade de Deus. A palavra sorte significava pedras. Os historiadores dizem que ninguém sabe como isso acontecia, mas esse não é o ponto-chave na questão.
Naquela época, eles não tinham a Bíblia para ler e aprender, então tiravam sortes com uma pedra. Hoje nós temos a Bíblia, que nos mostra qual é a vontade de Deus. Sorte no Antigo Testamento significava também herança, algo que se recebia do passado. Por exemplo, Salmo 126, versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então é algo que se recebe sem nenhum esforço da nossa parte, algo importante e de grande valor. Vejam, a palavra sorte, ela aparece na Escritura Sagrada somente com esses objetivos e significados. Nunca encontramos outro sentido para a palavra sorte na Bíblia. Já a palavra azar, também conhecida como urucubaca, ziquezira e outros nomes, não aparece na Bíblia. É uma palavra que surgiu já no século XV, portanto não faz tanto tempo assim. E o termo era azar, que significa flor. Era usado no dado, porque se pintava uma flor em uma das faces do dado. E então, quando aparecia a flor na hora de jogar o dado, dizia-se deu azar ou faltou a sorte. A definição do termo hoje, ele é usado constantemente, porém com outro sentido. Sorte. O dicionário define sorte assim: característica daquele que frequentemente consegue o que quer. Fortuna, felicidade, acaso feliz, contingência favorável, coincidência ou série de coincidências felizes. A palavra azar, ela é definida assim no dicionário: o contrário de sorte, ou ainda sorte ao revés, sorte ao contrário, infelicidade, infortúnio, acaso, eventualidade. Pergunto: sorte ou azar? Mais uma pergunta: é correto usar essas palavras no nosso dia a dia? Por exemplo, em determinados momentos da vida disse tive sorte. Em outros momentos dizemos foi azar. Quando acontece uma coisa boa na vida, atribui-se à sorte. Quando acontecem coisas ruins, precisa ter um culpado. E então atribui-se ao azar. É certo viver desta forma? E o triste é que muitos cristãos estão vivendo assim. E aí eu pergunto novamente: e Deus? Cadê Ele? Quem é, afinal de contas, aquele que guia, que dirige o meu e o seu viver? Trago para nossa reflexão alguns textos bíblicos, começando com Isaías 58, versículo 11, onde lemos assim: Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. A renovação de Deus, ela traz tanto fôlego que inspira como os ossos que são renovados. A imagem das águas que nunca acabam é muito usada nas Escrituras, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o próprio Jesus declara que Ele é a fonte da água da vida. João capítulo 4, versículo 14. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados pela mão, como por um pai amoroso que é digno
da nossa confiança, e não como que alguém aprisionado ou acorrentado, como uma tropa que severamente é disciplinada e por isso tem que se virar para andar. As obras do cristão são o testemunho da presença e da habitação em nós do Espírito Santo de Deus. Sim, se eu sou cristão, o Espírito Santo de Deus habita em mim e é Deus quem dirige, quem conduz, quem guia o meu viver. No Salmo 116, versículo 3, lemos assim: Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Laços de morte, angústias do inferno. O salmista estava indefeso nas garras da morte. Não tinha para onde correr, não tinha como escapar. E ele então conclui no versículo 8 do mesmo Salmo 116, dizendo: Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus pés, da queda os meus passos. Foi Deus quem fez isto. Ele é quem me conduz, quem faz as coisas acontecer e cuida para que tudo contribua para o bem de seus filhos, como lemos em Romanos 8, versículos 28 em diante. Em Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus, falando da oração dominical, nos diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Jesus faz essas duas petições em separado, mas estão reunidas numa única frase. Sabemos que Deus pode permitir que o diabo nos tente, assim como Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, como lemos em Mateus capítulo 4, versículo 1. Como também aprendemos na história de Jó, conforme registrado no livro de Jó, no Antigo Testamento. Mas oramos na oração do Pai Nosso para que o nosso Pai nos guarde e proteja do maligno. Importante, Jesus, quando tentado pelo diabo, demonstrou quem é que comanda e de onde procede a tentação. Nós também precisamos ter clareza nisso. A tentação vem do inimigo. E quem cuida, quem comanda a minha vida é Deus, o Pai Celestial. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo nos diz assim: As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram na Antioquia, Icônia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Durante suas viagens missionárias, Paulo muitas vezes foi castigado fisicamente por pregar o Evangelho. E ele cita especificamente essas 3 províncias da Galácia, talvez pelo fato de Timóteo ser natural de Listra e ter acompanhado bem de perto as perseguições que Paulo sofreu naquela região. E a quem Paulo atribui tanto as perseguições como o livramento? Não é sorte, nem azar. Ele, é claro, de todas, entretanto, me livrou o Senhor, isto é, Deus. E se Deus livrou Paulo, livrou também Timóteo e livrará a você, a mim e a todos os que confiam em seu Filho Jesus Cristo. Quem nos livra dos sofrimentos, da morte e de tantas coisas que poderiam vir sobre nós? Deus. Sim, só Ele. Não é a sorte, nem o azar, somente Deus. Será que as coisas ruins e más que nos sobrevêm é culpa do azar?
Será que o azar não é negligência da nossa parte, ou aquilo que dizemos ser azar, não é negligência de nossa parte? Eu vou dar apenas um exemplo. Jovem, adolescente ou mesmo ainda criança, foi mal na prova. Foi azar ou foi falta de estudar? Será que o azar não é falta de confiança em Deus? Ou aquilo que atribuímos ao azar não é falta de confiança em Deus? Ou quem sabe, falta de compreender que a vida não é apenas um mar de rosas, mas tem dificuldades que precisamos compreender, encarar para vencer. Muitas coisas ruins também acontecem com a finalidade de nos ensinar e corrigir. E aqui eu trago novamente a leitura do texto de Hebreus, Hebreus 12, versículos 4 a 8. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filhos há a quem o Pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Preste atenção. Deus enxerga você como santo por causa do sacrifício de Jesus. E agora Deus disciplina você para lutar contra o pecado e não contra Deus. O pecado que quer afastar você de Deus, afastando você da fé em Jesus e acreditando em qualquer mentira inventado pela mente humana. A disciplina, que no momento sempre pode ser vista como desagradável, ela mostra que Deus ama você. Ama como um verdadeiro pai ama um verdadeiro filho. Um pai que realmente está preocupado com a saúde física e material, mas especialmente a saúde espiritual de seu filho. Por isso, coloque sua fé em prática. Creia em Jesus. Deixe de seguir qualquer empulhação inventada e espalhada por quem não está nem aí para você, muito menos preocupado com a sua eternidade. Deus está sempre servindo você com o seu evangelho, anunciando arrependimento dos seus pecados, para que ele possa perdoar-te, dando a você o seu Espírito Santo, para que este o guie a uma vida produtiva e proveitosa para você e para as outras pessoas, porque ela é vivida sob a disciplina que vem do Senhor Deus. Estimados, a morte de Jesus Cristo não foi sorte nossa. Foi sim a manifestação do amor de Deus por nós. A morte de Jesus não foi azar para ele mesmo. Foi antes o cumprimento da promessa de Deus, que se tornou em vitória para você e para mim, em salvação para nós. Por isso, se acontecer alguma coisa boa em sua vida, não atribua a palavra sorte. Atribua a Deus que te guia, guarda e livra de todo mal. E se acontecer alguma coisa ruim em sua vida, não atribua ao azar. Veja o que há de errado e arrependa-se e aprenda com a dor.
arrepender e pedir perdão a Deus, porque é Ele quem te livra de toda e qualquer situação. Ao invés de dizer, sorte minha, diga, graças a Deus, Ele me guiou, Ele me livrou, Ele é quem me conduz em todo e qualquer momento de minha vida. Que Deus te abençoe neste mês de agosto e em toda a nossa vida. É Ele que está do nosso lado sempre. Que Deus te abençoe. Amém.